Eu acho que eu terminei o vídeo pedindo para vocês tentarem propor um modelo de funcionamento de duas proteínas. A bomba de sódio e potássio. E, se não me engano, também uma proteína envolvida num processo de transporte ativo secundário, que era o trocador sódio-cálcio. Então, eu acho que eu terminei o vídeo pedindo para vocês fazerem isso. Na prova, pessoal, é certeza absoluta que vai cair descreva um modelo de funcionamento de uma proteína capaz de promover o transporte disso usando aquele gradiente de concentração. Então, um modelo funcional de uma proteína envolvida em transporte ativo, com certeza cai. Então, vocês treinem isso. Essa proposição de tópicos é sempre o tradicional, não muda. O essencial para essas bombas, essas proteínas envolvidas em transporte ativo é sítio, acessível de um lado, depois para o outro, e afinidade que varia. Então experimenta propor um modelo para essas duas proteínas, que com certeza, um pontinho na prova vocês conseguem. Então, esses modelos funcionais. Agora é o seguinte, quando você estuda esse sistema de transporte, eu não sei se eu já falei isso para vocês, que a gente pode encarar o fenômeno de transporte como uma etapa de definição de composição celular. Então, tudo que a gente falou até agora de processo de transporte pode ser meio que enquadrado numa propriedade celular, então, fenômenos de transporte, como uma diferenciação organismo-ambiente. Eu acho que a primeira consequência de um organismo dispor de proteínas capazes de promover fenômeno de transporte contra o gradiente eletroquímico é passar a ser capaz de definir de uma maneira mais completa a própria composição. Então, um organismo que tem proteínas capazes de promover transporte ativo, ele meio que se torna um grau a mais independente da composição do organismo, do ambiente, né? Então, é um processo de diferenciação organismo-ambiente, definir a própria composição de uma maneira mais completa. Então, eu acho que essa seria a abordagem ou a interpretação mais fundamental da consequência evolutiva do surgimento de proteínas envolvidas em transporte ativo, diferenciação do ambiente. Agora, o que eu gostaria de discutir com vocês hoje é meio que uma consequência ou uma segunda utilidade, uma segunda aplicação de uma propriedade surgida com inicialmente esse objetivo, ou essa vantagem evolutiva. Eu gostaria de discutir com vocês uma consequência do surgimento dessas proteínas envolvidas em transporte ativo, que seria a propagação de sinal. Ou seja, como, a partir de um conjunto de proteínas capazes de diferenciar o organismo do meio, surgiu para essas células uma capacidade de propagação de sinal, ou seja, transmissão de informação. Então a gente vai continuar falando de proteínas envolvidas em fenômeno de transporte. Vamos falar de todas as proteínas de todos os modelos de transporte que a gente já discutiu até agora, mas aplicando essas proteínas e esses fenômenos de transporte agora para um outro processo, evolutivamente mais alto. Tá bom? Para isso, vamos esquematizar aqui de uma maneira um pouco mais esquemática. Isso aqui, vocês... Então isso aqui é um jeito que a gente tem para representar uma propriedade das membranas dos organismos, que é uma diferença de potencial. Então essa diferença de potencial elétrico, eu vou usar um exemplo, ele varia numa faixa ampla, dependendo do organismo. Eu vou usar o exemplo de uma célula humana, está por volta de menos 70 mV. Então esse valor de menos 70 mV significa o seguinte: se você olha o compartimento intracelular, você vai ver um excesso de cargas negativas em comparação com o compartimento extracelular, ou, que é a mesma coisa, quando você olha o compartimento intracelular, você vai ver um déficit de cargas positivas em relação ao compartimento extracelular. Então você pode pensar que tem mais carga positiva lá de fora do que dentro da célula. Isso a gente chama de potencial transmembrânico. Isso aqui é resultado de separação de cargas. Essa diferença de potencial elétrico entre os dois compartimentos, extracelular e intracelular, o potencial elétrico extracelular sendo maior do que o intracelular, então o potencial elétrico extracelular é maior do que o intracelular, por isso o delta psi, que é a variação de potencial transmembrânico, é negativo. Lembre-se sempre que uma partícula positiva, ela se sente mais à vontade num ambiente de potencial elétrico mais negativo. Uma partícula de sinal negativo vai ser atraída para um ambiente com um potencial elétrico mais para o positivo. Isso a gente já discutiu. Então, vamos imaginar como exemplo uma célula que mantenha a sua diferença de potencial elétrico transmembrânico nesse valor aqui. Então, esse valor de potencial transmembrânico, essa diferença de potencial elétrico transmembrânico, é resultado, presta atenção,
de todos os processos de separação de carga que existe na célula. É resultado da permeabilidade diferencial da membrana a diferentes tipos de íons. A gente pode especificar alguns processos que são mais, ou que merecem ser destacados. Pode colocar assim, potencial, permeabilidade diferencial. A gente pode colocar um outro agente que influencia esse potencial transmembrânico, a presença, na maioria das proteínas intracelulares, de carga residual negativa. Proteínas negativas. E essas proteínas, elas têm permeabilidade zero. Todos esses processos que a gente está discutindo aqui são processos de transporte de moléculas pequenas. Então, todos aqueles fenômenos de secreção vesicular, de exportação de proteína, tudo isso são outros fenômenos. Então, uma proteína, ela é absolutamente impermeável à membrana. Então, isso aqui seria um exemplo de um íon, nesse caso um ânion, com sinal negativo, que tem permeabilidade zero. Então, as proteínas com cargas negativas, na sua maioria, elas estão aprisionadas no ambiente intracelular. Isso já é uma influência, né, um fator que tende a fazer o potencial elétrico intracelular ser mais baixo. E o outro, talvez o mais famoso, e o que a gente vai dar mais destaque aqui, é uma bomba eletrogênica que joga carga positiva para fora, mais para fora do que para dentro, que é ali a nossa bomba de sódio e potássio. Então, a estequiometria dessa bomba, que é 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, ela faz com que um excesso de cargas positivas se concentre no lado extracelular. Essa bomba é como ela ficasse permanentemente jogando uma carga positiva para fora. Joga 3 para fora, 2 para dentro, é como se estivesse jogando carga positiva para fora. Essa bomba é movida a ATP. Então ela conecta o estado metabólico da célula com relação à produção de ATP a uma mudança na composição intracelular. Ela é uma bomba eletrogênica. Então esse aqui é um outro fator, o mais importante, eu diria, para a manutenção dessa diferença de potencial transmembrânico. Positivo lá de fora, negativo lá de dentro. Tá bom? Aí a gente pode fazer aqui, meio que dando exemplo de a composição de alguns íons, que é meio como o resultado da ação de todos os processos de transporte ativo, resultado da diferença de permeabilidade a todos os íons, o que a gente encontra aqui, intra, aqui extracelular. Aqui valores típicos de uma célula de mamífero, 12, 145, 4. Então essa é a diferença na composição intracelular para o ambiente extracelular, dando destaque para as partículas carregadas. De todos esses envolvidos aqui nesse quadro, esse X menos aqui são as proteínas negativas, então esse X aqui representa a concentração das proteínas com carga residual negativa, que são as predominantes, e aqui está o resultado da ação da bomba de sódio e potássio. Então esse aqui é um exemplo de como os mecanismos de transporte ativo, as diferenças na permeabilidade a íons e a produção de proteína intracelular promove uma diferença de composição intra e extra. Tá bom? Agora é o seguinte, gente. Vamos imaginar a existência nesse ponto aqui da membrana. Então vou representar aqui uma proteína integral de membrana, um canal, eu vou escrever aqui, isso aqui é um canal de sódio, vou me restringir ao sódio, depois a gente completa, que ele é regulado por ligante. Então eu estou postulando a existência de uma proteína nessa região da célula, que é um canal de sódio, ele é regulado por ligante. Esse canal está fechado quando não está ligado à proteína, a molécula que eu vou representar aqui como... Então digamos que essa pequena molécula tem a capacidade de se associar a essa proteína integral de membrana e promover a abertura do canal. Tá bom? Então na presença daquela molécula vai haver a formação do complexo proteína, pequena molécula, e essa associação promove uma mudança estrutural na proteína integral de membrana, ela abre e ela deixa o sódio entrar. O sódio entra porque o potencial eletroquímico do sódio favorece a movimentação do sódio do ambiente extracelular para o intracelular. Olhando para o que está escrito aqui, se a pergunta na prova fosse assim, qual o motivo do sódio entrar na célula e se esse movimento pode ser classificado como passivo ou ativo? Só olhando para o que está no quadro, vocês conseguiriam me responder isso? Se eu falo assim, então uma pergunta mais... como se a questão tivesse isso aqui, esse enunciado, e eu falava, aquela molécula lá liga nesse canal de sódio e abre o canal de sódio. O sódio vai entrar ou vai sair? Qual é o motivo do sódio entrar? Primeiro, a diferença de concentração, já que existe muito mais sódio do lado extracelular do que do lado intracelular. Então existe um motivo químico, simplesmente existe um potencial químico, um gradiente químico. E o segundo motivo
É a diferença no potencial elétrico. Porque uma partícula positiva é atraída por um ambiente que tem um potencial elétrico mais para o negativo. Então, já que o ambiente intracelular é negativo em relação ao ambiente extracelular, o sódio vai entrar na célula também por um motivo elétrico. Já que o ambiente intracelular é mais negativo. Então, o sódio entra a favor do gradiente químico e a favor do gradiente elétrico. Então, esse movimento do sódio, através desse canal regulado por aquele ligante lá, é um exemplo de transporte passivo. Tá bom? É uma difusão através de uma proteína. É proteína, sim. Isso aqui, esse canal, é uma proteína integral de membrana, enorme, gigante. Esse é um exemplo. Quando aquela pequena molécula gruda nessa proteína integral de membrana, apesar dessa diferença de tamanho, uma moléculazinha, coitada, ridiculamente pequena, comparado, isso seria um banco comparado com o IB inteiro, essa seria a proporção, essa molécula pequenininha consegue mudar a estrutura da proteína, capaz de abrir o poro. Com certeza. Esse aqui é o sinal que promove a abertura do canal. Tá certo? Como consequência da abertura do canal, já que existe uma diferença de potencial eletroquímico, o sódio entra. São dois eventos que estão relacionados, porque é aquela molécula lá que vai promover o surgimento do sódio intracelular, mas através de uma influência meio como que um gatilho. Né? É o gatilho que dispara a bala. Esse exemplo é o bico. Mas o sódio entra porque existe uma diferença de potencial eletroquímico. Quem regula a entrada é a presença daquela molécula. Tá bom? Aí só um check-up geral aqui, quando eu falo assim, por que essa molécula liga aqui na proteína? Qual a resposta? Padrão, sempre. Quando eu perguntar para vocês, por que um ligante liga na proteína-alvo? O que vocês respondem? Afinidade. O que é afinidade? Complementariedade de formas e de cargas. Não é isso? E quanto maior a concentração desse ligante livre, maior vai ser a frequência com que o sítio da proteína vai ser ocupado. Então, um ligante liga numa proteína em função da sua afinidade e em função da concentração do ligante livre. Essa é a resposta padrão, toda vez que a gente pensar num processo de associação proteína e outra molécula. Ok. Então, digamos aqui, o sódio entrou na célula, certo? Então, essa entrada do sódio, pessoal, é uma mudança na composição química intracelular. Então, o sódio entrou na célula, a concentração de sódio aumentou, e isso transforma essa pequena molécula num mensageiro, num sinal. Né? Então, uma molécula, para funcionar como um sinal, como um mensageiro, como um hormônio, ela precisa provocar na célula alguma mudança de propriedade. Então, já que aquela molécula foi capaz de alterar a estrutura do canal e permitir a entrada de sódio, você pode dizer que aquela molécula afetou o metabolismo dessa célula, pelo menos afetou a composição de sódio dessa célula. Então, aquela molécula tem o potencial, né, a possibilidade de funcionar como um sinal. Tá certo? Essa é a característica fundamental de qualquer sinal. Então, esse processo aqui pode servir para um processo de transmissão de informação. O que era essa pequena molécula livre no ambiente extracelular foi traduzido por essa célula como um aumento de concentração de sódio intracelular. Essa é a etapa mais reduzida possível de um processo de sinalização. Então, aquela molécula promoveu um aumento da concentração de sódio intracelular. Isso pode ser visto do ponto de vista químico, como eu estou falando, aumento da concentração de sódio, ou então pode ser visto através do ponto de vista elétrico. Eu posso dizer que essa entrada de sódio aqui promoveu uma pequena despolarização da membrana. O que é a despolarização? É a alteração desse potencial constante ou potencial de repouso. A entrada de partículas positivas faz com que a diferença do potencial elétrico já não seja mais tão grande. Esse excesso de cargas positivas do lado extracelular, em relação ao intracelular, passa a não ser tão grande, já que entrou uma certa quantidade de íons positivos. E essa despolarização, ela vai ser proporcional, óbvio, à quantidade de íons positivos que entram na célula. Então eu posso falar que aumentou a concentração de sódio, ou eu posso falar que a membrana foi parcialmente despolarizada pela entrada dessas partículas positivas. Tá certo? Agora, presta atenção numa coisa. Essa consequência inicial faço um gráfico assim, gente. Esse ponto aqui, digamos que é o ponto da entrada de sódio. Então, vou representar assim. Aqui entrou o sódio. E aqui é a distância da membrana desse ponto de entrada de sódio. Se eu meço o potencial dessa região, então aqui é o potencial elétrico. No ponto onde entrou o sódio, digamos o potencial é esse aqui. Então o potencial intra aumentou. Por conta da entrada da partícula positiva naquele ponto. Se eu medir a diferença de potencial elétrico ou potencial elétrico intracelular em pontos cada vez mais distantes desse local da entrada inicial de sódio, eu vou encontrar alguma coisa assim. Isso depende de quanto entra de sódio, tipo de célula, etc, etc. Mas, invariavelmente, a forma do gráfico é essa. O que isso reflete? Que essa despolarização local, ela é capaz de influenciar o potencial transmembrânico de regiões adjacentes? Sim. Mas quanto maior for a distância do ponto de entrada de sódio, menor é a variação do potencial elétrico. É como se esse sinal, como não?
o sinal, se a gente interpreta assim, a entrada de sódio como o sinal que aquela molécula provocou na célula, é como se esse sinal fosse sendo perdido, fosse diminuindo de intensidade, fosse desaparecendo. Isso por diversos motivos, um dos quais é o fluxo de cargas positivas para fora. Esse sinal, porque o sódio difunde, um outro motivo, é porque o sódio, quando entra aqui, a concentração de sódio nesse ponto é maior. E à medida que ele se espalha pelas regiões adjacentes, a concentração vai diminuindo e a influência do potencial elétrico também vai diminuindo. Tudo bem? Então, esse sinal aqui, esse influxo inicial, essa despolarização nesse ponto da membrana, ele vai provocando uma consequência cada vez menor em regiões adjacentes e eventualmente se perde. Tá? Isso é uma característica, pessoal, de qualquer processo de transmissão de informação. Qualquer sinal, ele perde intensidade. Tá bom? Agora, olha como é que a situação pode mudar completamente. Eu vou desenhar ali na membrana dessa célula um outro tipo de proteína. Uma proteína integral de membrana também. Também é um canal de sódio regulado, do mesmo jeito que o outro. Só que agora ele não é regulado mais por ligante, não é mais regulado por aquela pequena molécula. Ele é regulado por diferença de potencial. Então o que faz esse canal agora estar aberto ou fechado, esse canal verde, essa proteína integral de membrana, que é outra molécula, outra proteína, diferente dessa laranja aqui. O que faz esse canal estar fechado para o sódio ou aberto é a diferença do potencial transmembrânico. Se for menos 70, esse canal está fechado. Se for menos 60, o canal está fechado. Se for menos 50, está fechado. Se for menos 40, está fechado. Mas se chegar em menos 30, é o sinal para esse potencial, esse canal de sódio abrir. Então, chegou em menos 30 milivolts. Esse potencial transmembrânico é o potencial que serve de sinalização para o canal de sódio abrir. Então, o que a acetilcolina faz com essa proteína integral de membrana, para essa proteína integral de membrana, é o potencial transmembrânico na ordem de menos 30 milivolts. Ok? Então, o que a gente pode supor? Digamos que esse influxo inicial de sódio foi o suficiente para promover uma despolarização grande dessa região da membrana, mas foi suficiente também para se difundir pelas regiões adjacentes e chegar até nas regiões onde havia essa outra proteína e provocar uma variação dessas regiões de potencial transmembrânico a ponto de chegar em menos 30 milivolts. O que acontece? Esses canais aqui se abrem e ocorre uma entrada de sódio. Tá certo? Então esses canais aqui, regulados por voltagem, eles recriaram um sinal inicial, que era a entrada de sódio promovida pela ligação da acetilcolina nessa proteína integral de membrana. Então, o sinal inicial foi recriado por um influxo secundário de íon sódio. O que vai acontecer com esses íons sódios que entraram agora pelas proteínas verdes, pelos canais de sódio regulados por voltagem? A mesma coisa que aconteceu com esse. Eles vão difundir e vão promover uma mudança de potencial transmembrânico das regiões adjacentes. Se a gente supõe a presença de outros canais de sódio regulados por voltagem, esse influxo secundário de sódio vai promover a despolarização dessas regiões adjacentes, os canais de sódio vão abrir e vai haver um influxo terciário de sódio. Isso pode se repetir se houver uma localização de canais de sódio voltagem dependentes nessas regiões da membrana. E digamos que aqui, nessa outra extremidade da célula, eu tenho algumas vesículas que contém justamente a acetilcolina, que eu vou representar assim. Com esse influxo de sódio e a consequente despolarização da membrana que se propaga desse ponto da célula para esse ponto, eu posso supor a existência aqui nessa extremidade de um outro tipo de canal, que é o canal de cálcio voltagem dependente. Esse canal, do mesmo jeito que o canal de sódio voltagem dependente, ele abre quando o potencial transmembrânico se eleva. Então, o sódio difundindo por esses influxos de sódio que se propagaram daquela extremidade até essa extremidade da célula, acabam promovendo a abertura desses canais de cálcio. E o cálcio entra ou sai? De novo, o cálcio entra ou sai? Por quais motivos? Pelos mesmos motivos que o sódio entra. Acho que naquele quadrinho lá está mostrando cálcio, a concentração de cálcio extracelular é maior do que intracelular, né? E também, como é uma partícula com carga positiva, ele vai entrar. Agora, percebe o seguinte, gente. Essas vesículas, elas vão se fundir à membrana. E ocorre a liberação da acetilcolina. Ok? Então, o que aconteceu com esse esquema aqui? O que era a ligação da acetilcolina nessa extremidade da célula, promovendo a abertura desses canais de sódio, ela se traduziu numa mudança de permeabilidade do sódio, que
provocou influxos secundários, terciários, quaternários de íon sódio e a despolarização se propagou pela membrana, até que na outra extremidade da célula, a entrada de cálcio promoveu a fusão das vesículas e a liberação de novo do sinal inicial. Então, o que era acetilcolina nessa extremidade da célula foi traduzida num sinal elétrico e foi recriada novamente como um sinal químico, acetilcolina. Tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é a introdução à essência do que a gente chama de potencial de ação. É uma maneira que a célula tem de transmitir um evento em uma região para outra região. Isso aqui é transmissão de informação. Ok? Agora, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Observe o seguinte. Esse esquema, ele tenta representar a propagação de sinal promovida por uma célula nervosa, um sinal que é recebido pelo corpo celular, então isso aqui seria o corpo do neurônio, e esse sinal é propagado até a outra extremidade do neurônio, então isso aqui seria o terminal axonal do neurônio. Tá certo? E eu falei para vocês que o sódio entra aqui, promove a despolarização desses canais, o sódio entra, despolariza as regiões adjacentes, abre esses canais, o sódio entra, despolariza as regiões adjacentes, abre esses canais, despolariza, abre esses canais. Agora aqui, nessa forma de representar, a gente tem um grande problema. Na verdade, dois grandes problemas, eu vou falar qual o menor. O neurônio é um agente transmissor de informação unidirecional. Tá certo? Então existe aqui uma unidirecionalidade na transmissão do sinal. Quando eu digo para vocês que o sódio entra aqui, se difunde e abre esses canais, e aí, consequentemente, o sódio entra aqui, se difunde e abre esses canais, eu não estou explicitando uma coisa que a gente tem que explicar. Vocês conseguem ver qual é o problema? Aqui? Porque, olha... Oi? Então, vou descrever de maneira mais completa. O sódio entra por esses canais, se difunde. Ao entrar ou ao abrir esses canais, os canais de sódio e voltagem independentes, eles entram numa cinética que é a seguinte: eles abrem uma despolarização, passam 1 milissegundo, entre 1 e 2 milissegundos abertos, e depois fecham. Ok? E aí esse influxo de sódio, ele se interrompe. Então o canal abre, entra por conta da despolarização, e pelo evento cinético, isso é uma característica cinética de evolução de estruturas, ele abre e depois fecha. De 1 milissegundo ele fecha. E aí o sódio difunde, atinge esse aqui abre, o sódio difunde, atinge esse aqui abre. O problema está aí. O problema está aqui. Olha aqui, ó. Entrou aqui e difundiu. Abriu esse. Entrou aqui e difundiu. Abriu esse. E abriu de trás. Se o sódio entrar aqui, ele difunde. Abre esse. O sódio entra aqui, ele difunde para lá e para cá. Então vai abrir esse e vai abrir esse. E aí o sinal voltou, porque aí o sódio vai entrar novamente aqui. E aí, bom, se fosse assim, o sinal ia ficar ecoando dentro de um neurônio. Isso aqui ia Calma. Isso aqui ia inviabilizar o transporte unidirecional da informação. Vocês conseguem perceber isso? Então, a gente tem que propor um modelo de funcionamento específico para o canal de sódio e voltagem independente. O que ele tem que apresentar como característica cinética, como característica, propriedade de proteína, para impedir que o sinal fique ecoando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro? O que vocês acham que, olha, se o canal de sódio e voltagem independente ele apresentar essa propriedade, vai resolver o problema desse canal entrar sódio aqui, abrir esse e esse? O que deveria acontecer? Entrou o sódio inicial, difundiu. Despolarizou essa região, entrou o sódio aqui, difundiu. Despolarizou essa região, esse canal abriu, difundiu. Alguma coisa que fosse uma propriedade da proteína que fosse capaz de abrir esse, mas não esse. Como a gente está falando de estrutura de proteína, a gente pode propor qualquer característica. Na verdade, é como se fosse um modelo de funcionamento daquelas bombas. Olha, o canal de sódio e voltagem independente, ele tem que ser sensível à mudança do potencial elétrico. Quando for menos 30 mV, ele abre. Beleza, isso é uma proposta de modelo de funcionamento. Ok, ele abre. Ele vai ficar aberto durante 1 milissegundo. E depois, automaticamente, ele vai fechar. Isso é uma outra proposta de propriedade do canal de sódio e voltagem independente. E qual seria a terceira propriedade para resolver a questão do sinal voltar? Ele abre, fica fechado, exatamente. E como é que você usaria uma palavra para descrever esse estado fechado que fica fechado? Como? Uma conformação específica que ele adota, que é fechado e inativo. Fechado... Oi? Exatamente. Uma estrutura que feche, uma conformação que... É uma conformação que feche, mas além disso, ele não pode ser apenas fechado. Ele tem que ser fechado e ele tem que ser insensível a uma mudança de potencial elétrico. Porque quando esse canal abre, entra o sódio por aqui. Abre esse canal. Esse aqui fechou. Quando entra o sódio aqui, esse canal vai estar no estado fechado e inativo, e esse aqui vai estar no estado fechado e ativo. Então o sódio que entra aqui despolariza tudo. Mas esse canal abre, e esse aqui não. Conseguiram ver isso? E aí você rompe a transmissão retrógrada do sinal. Porque o canal de sódio voltagem independente anterior não responde à despolarização provocada pela entrada de sódio no canal seguinte. Aí a gente teria que propor uma nova característica.
numa nova propriedade nesse modelo de funcionamento. O canal de sódio voltagem independente, ele então vai ter que percorrer um caminho que é fechado e sensível. 2, aberto. 3, fechado e insensível. E de novo, estado fechado e sensível. Então, na proposta de modelo de funcionamento desse canal de sódio, pelo menos essas 3 estruturas têm que existir. Um estado fechado e sensível à despolarização, um estado aberto, no qual o sódio tem que passar, e logo depois do estado fechado e insensível, para proibir ou impedir a retropropagação do sinal. Ok? Agora, gente, já tem muita... Eu acredito que eles ainda não têm uma explicação molecular detalhada. E isso aqui, essa evolução, é uma questão cinética. Ele está no estado fechado e sensível, houve a despolarização e ele abriu. Ele vai, independente de outros fatores, passar pelo estado fechado e insensível e voltar ao estado fechado e sensível. Olha, a gente, pela cinética, pelos tempos que ele passa num estado e no outro, é difícil você relacionar com valores específicos de voltagem. É como se essa mudança estrutural inicial, ela passasse obrigatoriamente por esses estados, demorando um certo tempo definido em cada um desses estados. E esse valor é um pouco meio que independente dessas diferenças de potencial. Então ele foi aberto, ele vai passar por um tempo, vai ficar um tempo aberto, vai ficar um tempo no estado fechado e insensível e vai voltar para o estado fechado e sensível novamente. Certo? Então é mais uma questão cinética mesmo. Já tem muita coisa sobre a estrutura desses canais de sódio voltagem independentes. Mas acho que eles ainda não identificaram realmente quais são as mudanças estruturais. Ou seja, eles não identificaram ainda a estrutura que torna o canal fechado e insensível do fechado sensível. Tá certo? Eu acho que é mais uma questão cinética mesmo. Agora, uma outra coisa, gente. A gente tem um outro tipo de canal. Bom, eu dei aqui 303 canais, todos eles envolvidos em processos de transporte passivo. 2 de sódio, 1 de cálcio. 2 regulados por voltagem, 1 regulado por ligante. Esse canal aqui ele deixa passar tanto sódio quanto potássio. Agora tem um outro tipo de canal, que é o canal de potássio voltagem independente. Então, do mesmo jeito que eu falei aqui desses canais de sódio voltagem independentes, nessas mesmas regiões existem canais de potássio voltagem independentes. Mas esses canais, eles não são essenciais para a gente entender o processo de propagação. Então, a propagação de um sinal de despolarização, então a propagação do potencial de ação, para você entender, você precisa apenas supor a existência de um canal inicial que vai ser aberto por um ligante e de canais de sódio voltagem independentes que obedeçam a essa cinética de pelo menos 3 estados. Só com isso você explica a propagação do sinal. Tá certo? Agora, onde é que entra o canal de potássio voltagem independente? Eles estão aqui também. Tá bom? E o canal de potássio voltagem independente, ele abre também como resposta à despolarização. Então, do mesmo jeito que o canal de sódio abre quando a membrana despolariza, atinge o limiar, o canal de potássio também abre. Só que nesse caso, o potássio ele vai sair da célula. Ele está uma concentração maior intracelular do que extracelular. Então ele vai sair da célula. Só que a cinética do canal de potássio é mais lenta. Então o canal de sódio abre e o canal de potássio abre 1 milissegundo depois. Quando o canal de potássio abre, as partículas positivas saem e a despolarização desaparece. Então o canal de potássio, ao abrir, é como se ele cortasse o sinal que se propaga. Então a despolarização da membrana é provocada pela entrada de partícula positiva, isso faz o potencial transmembrânico se elevar, e ele é finalizado pela abertura de canais de potássio, que provocam a saída de partículas positivas. Então o canal de potássio, ele interrompe a despolarização. Se não existisse canal de potássio, a despolarização ainda assim ia acabar, porque o sódio ele vai difundir. Porque existe uma permeabilidade natural da membrana, apesar de ser pequena, existe uma permeabilidade natural aos íons sódio e aos íons potássio, que não são esses transportes não através dessas proteínas reguladas por voltagem. Então existe um certo número de proteínas que permeabilizam a membrana a sódio e a potássio. É um número reduzido, mas existe. Então, quando entra o íon sódio e promove a despolarização, essa despolarização ela vai desaparecer, independente dos canais de potássio e voltagem independentes, porque o sódio difunde, porque as partículas de sódio vão sair, as de potássio vão sair, como resultado da passagem dos canais que não são regulados. Agora, o que o canal de potássio e voltagem independente faz? Ele resume, reduz, ele interrompe a duração da despolarização. Então, a região que sofreu a despolarização, ela retorna a valores normais, por volta de menos 70 mV, mais rápido pela existência dos canais de potássio e voltagem independentes. Então, os canais de potássio e voltagem independentes, eles são meio que acessórios do processo de propagação de sinal. Eles limitam a duração da despolarização. Se você escrever aqui um outro tipo de gráfico, lógico. Professor, se entra bastante sódio, depois sai potássio, como é que voltam as concentrações iniciais de bastante sódio fora e potássio dentro? Ah, tá. Não, mas sabe que o problema é que não é bastante? Não é bastante. Você sabe que se você pegar um neurônio e inibir a bomba de sódio e potássio, você inibe, o neurônio continua transmitindo impulso nervoso dezenas, centenas, milhares de vezes.
o impulso nervoso, apesar da despolarização sair de menos 70 milivolts para mais 50 milivolts, que é o potencial de ação, né? Então o potencial transmembrânico é de menos 70 e sobe para mais 50, mais ou menos, quando o sódio entra. Esse valor de potencial, ele não dá ideia da quantidade absoluta de carga, ele dá ideia da concentração de carga. Então, para você mudar o potencial transmembrânico de uma membrana biológica, a quantidade de partícula envolvida nesse fenômeno de transporte é ridiculamente pequena, comparada com a quantidade total do ambiente intracelular e extracelular. Então, se você inibisse a bomba de sódio e potássio, e deixasse o neurônio transmitindo impulso nervoso, aos pouquinhos a concentração de sódio intracelular ia aumentando. Aos pouquinhos a concentração de potássio intracelular ia diminuindo, porque está entrando sódio, está saindo potássio. A cada impulso nervoso entra um pouquinho de sódio e sai um pouquinho de potássio. Mas isso é tão pequeno que permite o neurônio transmitir centenas, milhares de vezes um impulso nervoso, mesmo com a bomba de sódio e potássio inibida. Tá certo? E a ideia é fundamental. Para você mudar o potencial transmembrânico de menos 70 para mais 50, apesar de ser uma variação grande, a quantidade de movimento de carga necessária para essa variação é diminuta. Uma coisa muito, 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 muito pequena. Da ordem de 1 nanomol por miligrama de proteína. Então você imagina, 1 nanomol, tá tudo bem, 1 mol é 10 a 23, né? Então 1 nanomol é 10 a 14. Mas 10 a 14 por miligrama de proteína. Uma célula tem uma quantidade de proteína ridiculamente pequena. Na verdade, não tem nem ideia de quanto de proteína uma célula tem, mas é muito menos que 1 miligrama. Deve ser da ordem de picogramas. Então, para uma célula promover a mudança do potencial elétrico da sua membrana, o fluxo de partículas carregadas é baixíssimo. Isso permite com que o impulso nervoso... Isso seria uma outra pergunta de prova. Eu posso falar assim, o impulso nervoso depende da bomba de sódio e potássio? Como é que vocês responderiam isso de uma maneira completa? O potencial de ação depende da bomba de sódio e potássio? Eu acho que a única resposta completa seria sim, não. Eu falo assim, sim, porque o sódio, para entrar, ele tem que estar mais concentrado lá de fora. O potássio, para sair, ele tem que estar mais concentrado lá de dentro. Então, o que torna os movimentos de sódio e potássio movimentos passivos, porque todos esses movimentos de íons que eu estou representando aqui, eles são movimentos passivos. O que torna esses movimentos passivos, esse influxo de sódio, quando um canal de sódio abre, o que torna possível a entrada de sódio é essa diferença de concentração e a diferença de potencial elétrico. E quem cria isso? O principal é a bomba de sódio e potássio. Então, nesse aspecto, o que torna uma célula excitável é a bomba de sódio e potássio. Entenderam isso? Agora, se você analisa o mecanismo de propagação do sinal, se você faz uma lista de proteínas diretamente envolvidas no fenômeno de propagação da despolarização, você não precisa falar da bomba de sódio e potássio. Não precisa. Se você cria artificialmente uma diferença de concentração de sódio e potássio para uma célula, essa célula vai propagar o sinal mesmo que não tenha bomba de sódio e potássio. Vocês conseguiram ver isso? Porque todas essas proteínas aqui, elas são indispensáveis para a propagação do sinal. Beleza. Tem bomba de sódio e potássio aqui? Não. Então, para a propagação do sinal, para o surgimento e propagação do sinal, a bomba de sódio e potássio não está diretamente envolvida. Então, nesse aspecto, a bomba de sódio e potássio não é necessária para que um neurônio transmita a informação. E o resultado experimental é, claro, você inibe a bomba de sódio e potássio, o neurônio continua transmitindo impulso nervoso durante um bom tempo. Tá certo? Como? Como que transmite? Qual que é esse sinal? O sinal é realmente a despolarização que chegava lá. Né? Isso. O sinal original, uma proteína, uma molécula que funcione como agente da despolarização inicial, nesse caso a acetilcolina. Eu usei um exemplo de um neurotransmissor. Isso aqui não é uma bomba. Isso aqui é um pore. Então isso aqui é um canal de sódio, nesse caso não é muito seletivo, mas é um canal de sódio regulado por ligante. Então o que faz esse canal abrir? Uma molécula pequena, nesse caso a acetilcolina. Isso aqui é um transporte passivo? É um transporte passivo. Então, você precisa dessa molécula, dessa proteína integral de membrana, para explicar o surgimento da despolarização inicial? Sim. Para ela estar envolvida no surgimento do sinal. Você precisa dos canais de sódio e voltagem independentes? Totalmente. Isso aqui é a essência da propagação do sinal de despolarização, é o canal de sódio e voltagem independente. Então, isso aqui, de fato, está envolvido diretamente na propagação do sinal de despolarização. E aqui, se a gente supõe o surgimento de um sinal químico na outra extremidade da célula, tem que pensar também em canais de cálcio, porque é o sinal de cálcio intracelular elevado que promove a fusão. Então, nenhuma dessas proteínas é a bomba de sódio e potássio. Ela está por trás de toda... Ela cria a situação para que o potencial... para que o sinal de propagação do sinal elétrico ocorra. Mas ela não está diretamente envolvida. Tá bom? Uma outra coisa, gente. Quando eu represento assim esses sinais positivo e negativo em volta da membrana, essa representação é relativamente apropriada. Quando eu falo assim, ó, o lado intracelular tem um déficit de carga positiva, um excesso de carga negativa. O lado extracelular tem um excesso de carga positiva, um déficit de carga negativa. Quando eu falo assim, vocês não devem imaginar esse excesso de cargas positivas do lado extracelular ou esse excesso de cargas negativas do lado intracelular como igualmente distribuído por todo o citoplasma. Não é assim. Esse excesso de cargas negativas do lado intracelular, ele está sendo atraído pelo excesso de cargas positivas do lado extracelular. Então eles estão colados, separados pela bicamada lipídica, pela membrana biológica. É como se eu pegasse dois ímãs de polos opostos que estão grudados, eu separasse e colocasse uma folha de papel no meio.
Tá certo? Então, de fato, quando eu falo assim, potencial transmembrânico, tudo bem, você pode falar, é uma diferença de potencial elétrico entre dois compartimentos. Mas onde se localizam os excessos de cargas? Bem próximos, na face da membrana, numa das faces da membrana e na outra face da membrana. Eles tentam se unir, eles tentam se cancelar, só que eles estão separados pela membrana biológica. Tudo bem? Então, a ideia do potencial transmembrânico, de fato, é uma ideia de uma situação de membrana. Tá certo? E outra coisa, a propagação do sinal elétrico, ou a despolarização, quando a gente fala de despolarização da membrana, também a ideia que vocês devem ter é de um fenômeno de membrana. Então essa troca de cargas, ela ocorre nessa região, não na região interna da célula. Ela é restrita às regiões mais próximas da membrana biológica. Ok? Então esse desbalanceamento de cargas é um fenômeno de fato restrito à membrana. Então a propagação do sinal é um fenômeno de membrana. Por isso que a gente fala de membranas excitáveis, né? Ok. Maravilha. Então deixa... Eu acho que eu ia desenhar um gráfico aqui. Se você coloca potencial transmembrânico aqui, coloca tempo aqui, você vai de um valor, uma coisa assim. Isso aqui menos 70 milivolts. Aqui alguma coisa com mais 50 milivolts. E aqui mais ou menos aqui assim, menos 30 milivolts, um limiar. Então esse limiar é o valor de despolarização, que essa despolarização inicial, que se propaga de uma maneira passiva, como essas aqui também, essa despolarização inicial tem que ser suficiente para promover a abertura desses canais. A cinética desses canais, a quantidade de sódio que consegue passar por esses canais, o tempo que esses canais ficam abertos, promove uma variação de potencial até os mais 50. Por isso aqui é que caracteriza o potencial de ação. Como é que esse gráfico representa? Representa a variação do potencial transmembrânico no tempo de uma posição da membrana. Então é como se eu estivesse monitorando o potencial transmembrânico dessa região. Quando isso aqui chega, passa de menos 70, sobe até mais 50, depois volta para valores mais baixos, depois retorna ao valor tradicional de menos 70. Eu posso representar aqui, num outro gráfico, isso aqui tenta representar a abertura dos canais de sódio e de potássio, voltagem dependentes. Como resultado da abertura dos canais de sódio, a permeabilidade do sódio se eleva, entra o sódio, o potencial transmembrânico se eleva. Depois de um certo momento, ou seja, de uma maneira defasada, depois que os canais de sódio abrem, os canais de potássio abrem. Se a permeabilidade do potássio aumenta, o potássio começa a sair e o valor de despolarização volta, a polarização da membrana volta para os valores tradicionais. Então esse gráfico de variação de potencial elétrico é de fato resultado dessas duas variações de permeabilidade, para sódio e para potássio. Essa permeabilidade pode ser vista como abertura dos canais de sódio voltagem dependentes, abertura dos canais de potássio voltagem dependentes. É isso que altera a permeabilidade da membrana. O fato da permeabilidade do potássio se elevar um pouco depois do máximo da elevação da permeabilidade de sódio é que permite o surgimento de potencial de ação. Se esses dois gráficos fossem exatamente sobrepostos, não ia ter potencial de ação. Ia entrar sódio e ia sair potássio simultaneamente. Então é justamente essa defasagem que cria o potencial de ação. O potencial, ou a permeabilidade, aumenta a permeabilidade ao potássio, serve para interromper o sinal. Ele encurta o sinal. Tudo bem? E a vantagem disso é óbvia, né? Quanto mais curto um sinal, mais o sistema está pronto para emitir outro sinal. Né? É a mesma coisa de você... Se não existisse isso aqui, ó, o canal de potássio, voltagem independente, o valor de polarização da membrana ia voltar ao normal? Ia demorar mais. É como falar com eco. Né? O sinal ia demorar para realmente terminar. Então a célula ia ter que esperar, ia ter um intervalo maior necessário para conseguir repetir o potencial de ação. O que você ia perguntar? Esse gráficozinho são os dois juntos, né? O potencial com todos os polos, né? Exatamente. Isso aqui é a variação isso aqui é a variação do potencial transmembrânico de um ponto da membrana. Né? E esse gráfico aqui é meio que consequência desse. Esse aqui é um gráfico que analisa como a permeabilidade de um determinado ponto da membrana ao sódio e ao potássio varia. Então esse gráfico aqui mostra a permeabilidade de um ponto da membrana ao sódio e ao potássio. Esse ponto da membrana aumenta de permeabilidade ao sódio. Muito, a permeabilidade do sódio aumenta. Isso aqui provoca a despolarização. Como? Exatamente, aqui também é a mesma coisa. Esse gráfico aqui mostra o aumento de permeabilidade do potássio. É o aumento da permeabilidade do potássio que promove a queda, nesse caso, uma das influências que promove a queda mais abrupta da despolarização da membrana. Por que ele desce até mais embaixo do limiar? Isso é uma característica do tempo e da quantidade de íons potássio que
passam enquanto o canal de potássio está aberto. Não existe um significado fisiológico muito grande. A gente chama isso aqui de fase de hiperpolarização. Bom, durante essa fase, você promover novas despolarizações é mais difícil também, né, já que o potencial está mais embaixo. Mas não existe uma relação entre esse valor de despolarização e qualquer propriedade dessas proteínas envolvidas na propagação. Mas só com relação ao tempo de propagação que ele evita que um potencial tenha todos bastante. O essencial do canal de potássio é esse corte, né, essa restrição da duração do potencial de ação. Então, sem o canal de potássio, a despolarização teria mais ou menos a forma da própria aumento de permeabilidade do sódio, seria uma curva maior. Isso aumenta a duração do sinal, restringe a quantidade de informação que pode ser transmitida na unidade de tempo.